começando mais um Ed3, o seu podcast da Liga de Basquete Norte-Americana. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do meu, do seu, do nosso podcast NBA. O Ed3 está no ar. Mais uma vez aqui eu, Rafael Medeiros, com Michel Braga e Leonardo Scarano. Estamos aqui para falar o que de melhor ainda não acontece na NBA, porque a temporada não começou, mas já estamos aqui aquecendo os nossos motores. Motores, diria eu, mais aquecidos que a seleção brasileira de futebol masculino, que está perdendo para o Paraguai neste momento. Mano Mixel, Leozão, muito boa noite a vossas senhorias. Vocês estão bem? Muito bem, melhores agora, né? E não só estamos bem, como estamos melhores do que a seleção brasileira também. É aquele negócio, não é difícil, né? Não Mas é? muito boa noite a todos os que estão presentes aqui nesse glorioso momento em que o Paraguai humilha o Brasil. Domina, doutrina o Brasil. Muito bem, neste episódio falaremos agora, né? Falamos na semana passada da meiuca do Oeste, as nossas previsões para os times que terminaram ali entre a sexta e 10ª colocação. Hoje falaremos dos times que terminaram nessas mesmas posições, só que na Conferência Leste, quase gol do Brasil. Muito bem, antes de iniciarmos e falarmos das nossas previsões para esses times, Mano Mixel, aonde o povo encontra a gente ainda, né? Nas redes sociais. Deixa eu checar aqui se o Instagram ainda está de pé. Tá. Aparentemente sim, o Instagram continua no ar. Então você encontra a gente no Instagram, no @podcast_ed3, onde a gente sempre posta quando tem episódio novo. Segue a gente lá para ficar por dentro e para não perder nenhum. Agradecemos pela audiência. E por enquanto não tem X, então fico por aqui e passo a bola para o meu amigo Leozão, que é o nosso gerente executivo de jovens. Então ele vai falar da rede social dos jovens. O de jovens é foda, né? Daqui a pouco. Não, eu ia fazer uma piada que ia ser muito fora do tom. E pior que eu acredito. Envolver a religião, melhor deixar pra lá. Não, se quiser, então seguir aí também em redes sociais de vídeos curtos, descolados, com Obrigado pela Flor e etc. Então siga-nos no TikTok também. Eu não prometo mais que eu vou fazer os cortes lá, tá? Siga-nos lá. Talvez sim, talvez não, venham cortes novos. Aí vai a cargo do que o universo mandar nesse momento. E se eu fosse você, eu olharia todo dia, né? Porque vai que Aquele negócio, vai que você, no dia que você não entrou, entraram apareceu. conteúdos novos. E Então nos outra siga, coisa, compartilhe. o simples fato das pessoas seguirem nos estimula a lançar conteúdos novos. Exatamente. Perfeito. Nessa lógica a gente vai longe. Primeiro vocês seguem, depois a gente faz o conteúdo. Nessa lógica, a gente para de gravar o podcast e falar que só volta a gravar quando tiver 1 milhão de seguidores, né? Exatamente. Meus amigos, vamos começar com o Indiana Pacers dessa vez. A gente falou até o Orlando Magic no nosso início aqui da Conferência Leste. E o Pacers na temporada passada terminou na 6ª posição com a mesma campanha praticamente aqui do Orlando Magic. Foram 47 vitórias, 35 derrotas para o time de Indiana, time que se reformulou muito bem. Não necessariamente muito bem, mas se reformulou muito. Vou deixar o bem para vocês, ou não, né? Mas se reformulou muito na última temporada. Vou pegar minha colinha aqui para trazer, né? O Pacers renovou com James Johnson por 1 ano, TJ McConnell por 4 anos, Andrew Nembhard, esse jogou muito temporada passada, hein? Na minha humilde opinião, por 3 anos, Pascal Siakam por 4 anos e ele, Obi Toppin, por 4 anos também. Além disso, gente, temos a chegada dele, James Wiseman, para esse elenco do Pacers nessa temporada. E como perda ou como saída, o Pacers só teve o Jalen Smith, que foi para o Bulls como free agent. Mano Mixel,
O Pacers viveu um grande auge na temporada passada aí, eliminando o Bucks, não só na Copa NBA, mas também ali nos playoffs. Dá para sonhar com mais do que isso ainda nessa temporada, com a manutenção desse time, chegada do Wiseman? Eu acho que quando a gente olha para o time que o Pacers tem e projeta comparando com os outros times da NBA, não vou nem falar da Conferência Leste especificamente, que pelo menos na temporada passada era consideravelmente mais fraca que a Oeste, difícil a gente acreditar que o Pacers é um contender, né? Eu acho que muito pouca gente colocaria o Pacers no final da conferência, que foi onde o Pacers chegou na temporada passada. Eu acho que a gente pode dar algum contexto aqui de que tanto Bucks quanto Knicks sofreram com contusões, porém chegou na final de conferência, então a gente também não pode tirar o mérito. Acho que foi uma grande campanha do Pacers de fato. Você soma isso à campanha da Copa NBA, que também foi muito boa, ainda a final da Copa NBA. Tem muita coisa boa. Tyrese Haliburton joga demais. Teve até uma temporada não tão boa em alguns aspectos por questões físicas, por lesões, por ter ficado entre lesionado e entre sendo poupado, muitos jogos sem apresentar o seu melhor, mas é um cara que fez uma grande temporada, é uma estrela da NBA, na minha opinião. Trazer o Siakam durante a temporada ajudou esse time, melhorou o time ao longo da temporada, mas eu não acho que o que aconteceu na off-season, que basicamente foram movimentos de manutenção, são suficientes para levar esse time os degraus que faltam para, de fato, ser um contender num time que pode ser campeão da NBA. Eu ficaria muito surpreso se o Pacers repetisse a temporada passada, que dirá ir mais além. E aí eu não falo nem de temporada regular, tá, gente? Temporada regular, o Pacers terminou em 6º lugar. Isso acho que é uma campanha perfeitamente passível de ser repetida, eventualmente até superada. Eu falo do quão bem o Pacers foi nos momentos decisivos, tanto contra a Celtics quanto contra... aliás, contra a Celtics não foi bem, porque levou 4-0, até foi bem, até deu trabalhinho ali, mas enfim, 4-0, mas tanto nos playoffs quanto na Copa NBA, foi muito bem nos momentos decisivos. Então isso que eu acho difícil de repetir a médio e longo prazo. Mas foi uma belíssima temporada. Sobre os movimentos em si, eu acho que manter o Siakam é um movimento acertadíssimo. Não gosto muito das renovações do Obi Toppin e do McConnell, porque foram renovações de valores, quando a gente olha o payroll da NBA, medianos minimamente. Eu acho que esses caras talvez não mereçam essa folha de pagamento. Acho que tem gente melhor que aceitaria esse dinheiro por aí. Mas, enfim, também não são jogadores totalmente sem qualidade. Mas é isso, eu espero que o Pacers vá fazer de novo uma campanha boa de temporada regular, mas duvido um pouco que repita o sucesso dos momentos decisivos, dos playoffs, dos mata-matas. Até porque, né, mano, que você vai fazer essa pergunta aqui pro Leozão. Quando eu comparo, Leozão, Pacers, Magic, Cavs, não dá pra dizer que tem muita diferença desses 3 times? Não, eu acho que é um bololô ali, tipo, no leste eu acho que tem talvez um top 4 que a gente enxergue com um pouco mais de destaque ali, com Celtics, Knicks, Bucks e 76ers. Óbvio, o 76ers imaginário, né? Porque a gente não sabe como é que vai ser com o Paul George. Mas acho que a gente pode destacar esses 4 ali, talvez um pouco à frente. E dali pra baixo tem meio que um bololô, eu colocaria até o Heat, tá? Nessa bagunça aí com os outros 3, porque são 4 times assim que tem muitas valências, que tem muitos defeitos também, que tendem a não ter elencos muito profundos. Então são 4 times ali entre Cavs, Magic, Pacers e Heat que para mim estão muito muito balanceados. Assim, eu concordo com o Manu Mixon. Eu acho que nada adiciona muito do que o Pacers fez na temporada passada. Na minha visão, o Pacers talvez tenha caído naquela falácia de o nosso time já é bom o bastante, vamos renovar todo mundo e manter, porque do jeito que tá bom, então a gente paga um pouco mais caro para manter esses caras aqui e tenta de novo esse ano, se não der certo a gente troca alguém, traz alguém diferente, etc.
teve aqueles papos do Haliburton meio que escaltando todo mundo ali na seleção dos Estados Unidos, né, durante a Olimpíada. Mas assim, sendo bem sincero, eu espero menos do Pacers essa temporada, tá? Principalmente porque eu não vejo muito espaço para evolução para esse time. Eu acho que talvez entra um pouco no que eu falei já sobre Wolves, sobre Cavs, não parece ser um time que tem muito a evoluir como time, assim, no geral. Talvez aprimorar alguns momentos de Siaka e Haliburton juntos, aprimorar o momento ofensivo, principalmente com esses dois jogando juntos, né? Talvez dar um pouco mais de espaço para o Andrew Nembhard, mas o que ele fez nos playoffs pode ser replicado de novo na temporada regular, ou foi só uma run incrível de playoffs que a gente já viu vários outros jogadores terem, que nunca mais se replicou, sabe? Então, assim, pra mim, o Pacers é um time que meio que ficou naquela, sabe? Gastou muito mais do que estava gastando antes pra meio que ficar no mesmo patamar que tava. É um time sem graça, eu diria, assim, não sem graça no estilo de jogo, mas sem graça no que Não. no que a gente se propõe, porque assim, você brincou que o que importa de verdade na NBA não começou ainda, né, no começo do episódio. O que importa de verdade é esse momento aqui. Pô, a free agency do draft, a parte de trocas e não sei o quê. Essa é a parte que importa, porque daí todo time é bom. Todo time virou o melhor time do mundo e todo time vai ser campeão. Na hora que no primeiro pula dois ali alguém ganha a bola, a partir dali você já vê que 95% dos times são uma bosta e tem 3 times que tem chance de ser campeão só. Que isso, Lazão. É triste realidade, mas eu Eu acho só ia complementar você que assistir jogo do Pacers é uma maravilha, porque você sabe que o placar vai ser alto, não, que vai ser você uma sabe que é bagunça correria, generalizada. Não. entendeu? É o bololô o jogo do Pacers, né? De repente tem 26 pessoas arremessando bolas no meio da quadra porque sim. Porque alguém definiu que era o momento de fazer isso. Então, mas assim, no geral, tá? De questão de expectativa, é um dos times talvez que menos tenha A gente, agregado algo de novo pra essa temporada. a gente ainda precisa fazer esse episódio, mas vocês comparariam o Pacers atual ao Fluminense do Diniz? Meu pai amado. Jesus amado, não sei nem por onde começar a responder. Eu também não. Só É, transição, meu amigo, transição, é Nossa transição. senhora. Isso tem tantas camadas de comparação que eu tô até um nó tático aqui. A gente vai fazer esse episódio aí. Mano, Mixel, o Leozão já deu a resposta dele. 47-35, mais ou menos que isso, o Pacers. cara, eu acho que vai perto, eu acho que vai bem perto, mas eu vou apostar num leste um pouco mais forte, talvez uma vida um pouco mais difícil por conta disso. Então eu vou em menos. Perfeito. Eu vou em mais, cara. Olha, alguém otimista com o Eu vou em Pacers. mais porque eu acho que o. Eu Isso acho que. é amar demais, né? Não, porque eu acho que o Cavs. Não sei, cara. Eu acho que o Cavs não vem bem, o Heat pode até vir, mas não sei. Pra mim, quem pode surpreender aqui desse bololô, eu vou falar daqui a pouco. Não vou Ô, falar louco. agora. Não vou falar agora, né? Senão a pessoa para de ouvir agora. Mas assim, eu Mas- vou. Só um ponto aqui. Eu acho que tudo que você falou pode ser verdade. E ainda assim o Indiana Pacers é pior, tá? Eu acho que o Heat, que o Cavs, o Heat, tem muitas possibilidades de irem pior do que isso foi a temporada passada também. Então não me surpreenderia, por exemplo, o Indiana ganhar 45 ao invés de 47 E e ficar ainda melhor assim ficar em colocado. sexto lugar ou ficar em quinto de repente, etc. Não me surpreenderia nem um pouco. Perfeito. Muito bem, vamos provavelmente ao time mais bombástico dos que vamos falar hoje, né? Estamos falando do Philadelphia 76ers, que, pasmem, também terminou a temporada passada com a mesma campanha de Pacers e Magic, porém em sétimo lugar, com 47 vitórias e 35 derrotas. Só um ponto O... rápido, Rafa. Uma Hum, questão assim, já que você puxou o Diniz com o Fluminense do Diniz, né, manda, com o Indiana manda, gosto, Pacers. gosto disso, gosto Qual você acha disso. que deveria ser o desempate justo para times que terminam com a mesma campanha? Porque eu sou contra critérios de desempate. Eu acho Hum. que você terminou empatado, você terminou empatado. Quer desempatar, faz algo de diferente. Você é a favor de um jogo de desempate, de talvez uma batalha de rap, um duelo de break ali, sei lá,
O Tyrese Maxey e o Tyrese Haliburton disputando o break para ver quem fica com a vaga. Desse lado, eu tava pensando seriamente no problema que eu faria. Mas, enfim. Ou, Leozão, tem um jeito mais da hora ainda. Que seria um confronto direto dessas equipes treinadas por técnicos de futebol brasileiro. Pô, eu não reclamaria disso, tá? Eu não reclamaria nem um pouco. Imagina o Diniz Não, treinando o Mas Pacers. eu digo mais, eu faria um confronto X1, indo até 11, dos mascotes do time. E aí quem ganhar fica com a vaga superior. A gente poderia ver o Pacers de Fernando Diniz contra os Sixers de Dorival Jr. Aí, ó, você não assistiria esse jogo? Seja sincero. Cara, ou melhor, né, cara? Não se adequaria aqui, mas o Pacers de Fernando Diniz contra o Bucks de Mano Menezes. Imagina? O Bucks armadinho na defesa ali, ó, seguro, pá, não sei o quê. Antetokounmpo na cabeça de área, né? Melhor estilo volantão caneludo. O Antetokounmpo seria o Casimiro do time, vocês acham, então? Cara, ia ser épico isso. Não, é só porque, assim, é uma realidade minha, até eu sou contra critérios de desempate, eu acho que as coisas devem ser definidas mais diretamente. Então é só um questionamento aí que a gente pode trazer num outro episódio, talvez, que é... Nesse episódio que a gente for fazer os paralelos entre time de basquete da NBA e time de futebol, acho que convém essa pauta também, Leozão. Não, boa, beleza. Muito bem. Voltando à realidade, o Sixers aqui deu uma bela remexida, né, meu povo? E tivemos a renovação do Kyle Lowry por 1 ano, do Kenyon Martin Jr. por 2 anos, do seu astro aqui, Tyrese Maxey, por 5 anos, e dele, né? O homem mais bonito da atual NBA, Kelly Oubre Jr., por 2 anos. Além disso, o Sixers trouxe uma barca aqui. Inclusive, nomes que já fizeram muito sucesso pelo Sixers estão de volta, como André Drummond, que volta por 2 anos, num contratinho de 2 anos. Paul George abandonou o Clippers e chega a Filadélfia por um contrato, pasmem, de 4 anos. Olha, é ter muita fé no Paul George, hein? Eric Gordon também voltando aqui para 2 anos de contrato com o Sixers. Red Jackson, Caleb Martin e ele, como diria Romulo. Cara, eu preciso muito assistir jogo do Sixers nessa temporada para ouvir a seguinte frase: o Ursão Yabusele chegou. Yabusele, ou mais conhecido como diria Romulo Mendonça, o Ursão, está em Filadélfia. Ele que fez muito sucesso pela França nas Olimpíadas. As saídas, nós tivemos o Nicolas Batum, que voltou para o Clippers. Pro Clippers. Mo Bamba, que também foi pro Clippers, aqui, né, envolvendo essa troca do Paul George. Buddy Hield, que assinou com o Warriors. DeAnthony Melton, que também foi pro Warriors, a gente já falou. Cameron Payne, que reforçou o Knicks. E Paul Reed, que foi dispensado. Leozão, vou começar com você. Chegou a vez do Ursão fazer sucesso no NBA ou não? Caraca, será que é o momento? Chegou a hora. Ele era ele era talvez o Boris Diaw da nova geração, né? O Boris Diaw que chegou na NBA super mal compreendido pelos técnicos. Cara, a gente precisava muito da vinheta do Romulo gritando nas Olimpíadas: Ursão! Aqui nesse momento, cara. Não, cara, assim, se tem um time que talvez dê espaço pra ele ter algum tipo de relevância, é esse, né? Porque, assim, se você bate o olho nesse incrível roster do Sixers, que é um roster contratado pra ser campeão, pô, falta muito alma nesse time, né? Nossa senhora, o timinho sem sal. Assim, 2 pontos, tá? Só sobre todos esses reforços do Sixers. Não, pera. Seria o Sixers Lá vem. a seleção brasileira de futebol masculino, não? Nossa, sim. Puta lá, miséria, assim. O que o Tyrese Maxey tem uma cara de Rodrigo é uma loucura, assim.
O Rafael Medeiros está um pouco descomposto agora nesse momento. Mas assim, sobre as contratações do Sixers, tá um ponto que me preocupa muito. A média de idade de todas as novas contratações, 31,6 anos, tá? A média. O mais novo são Caleb Martin e o Yabusele com 28 anos. O Paul George é o mais velho com 34, junto com o Reggie Jackson. Mentira, o Eric Gordon é o mais velho com 35. E a Bucelli não, né? O Ursão, Obrigado. perdão, não, erro meu. Então, assim, é um time que basicamente trouxe a sua terceira estrela, né, teoricamente, para tentar ser campeão, ao lado do Maxey e do Embiid. Trouxe uma terceira estrela que tem sérias dificuldades de ficar saudável, tal qual o Embiid, que tem um baita histórico de pipocar em playoffs, tal qual o Embiid, que já não tem o mesmo potencial defensivo que teve em outros momentos. Aí o Embiid ainda tem isso. Então, eu tenho sérias dúvidas de pagarem mais de 50 milhões de dólares por ano pro Paul George por 4 anos. Dito isso, não acho que conseguiriam talvez nada melhor. Então, é aquele velho dilema de não sei se ele vale tudo isso, mas não sei se com esse dinheiro conseguiriam algo melhor também. Assim, no geral, o Sixers é melhor que a temporada passada porque não tem muito como ser pior. Só do pessoal ficar saudável talvez já seja um time bem melhor. Mas, assim, sendo bem sincero, eu não sei o que esperar desse time, tá? É um time que se reforçou muito, tem muita expectativa de que brigue pelo topo do leste. Eu tenho minhas dúvidas se consegue. Não sei o quanto que o Nick Nurse, talvez, com toda a sua engenhosidade de estruturas ofensivas e defensivas que ele emprega nos seus times, o quanto isso pode fazer efeito nesses Sixers. O quanto que esse time vai aceitar tudo isso também, porque uma coisa é você implementar estratégias malucas, sei lá, no Raptors com um monte de molecada e caras que estavam dispostos a isso. Outra coisa é você implementar com caras que estão brigando para ser MVP, que querem ser campeão desesperadamente, que, tipo, são super estrelas completamente consagradas com egos inflados e gigantescos. Então, assim, Filadélfia meio que tem pouca coisa aliás, muita coisa que precisa convergir para dar certo. O que me faz pensar que tem pouca probabilidade que isso dê tanto certo quanto as pessoas esperam, tá? Ou quanto o front office espera. Assim, é um time um pouco envelhecido, é um time que não tem muitas opções para arremessos de longa distância, é um time que não tem um armador efetivo, que o Maxey não é aquele grande armador. É um time que se limita muito ao que o Embiid consegue fazer ou não. Então, sei lá, assim, talvez seja o time que mais tenha se reforçado e tenha expectativa de ir longe, que eu menos tenha me empolgado nessa off-season inteira. Então, assim, apesar de eu achar que vai ser melhor o Sixers, eu não acho que ele vai ser o tanto de melhor que ele precisa ser para disputar. Eu não digo nem com o Celtics, tá? Mas para disputar com Knicks e Bucks ali no topo do leste. Esse ponto que o Leozão trouxe é bem interessante, né, cara? O Nick Nurse foi conhecido no Raptors e aí, obviamente, talvez, né, por pegar um elenco jovem, fazer um basquete de pressão absurda de defesa, né, e tentar né, aproveitar o contra-ataque, até porque o Raptors, há algumas temporadas, é um dos piores times de ataque de meia quadra, né? Então, a estratégia era muito clara, com um vigor físico muito grande. Vigor físico esse, mano, Mixel, que não me aparenta, até pelos pontos que o Leozão já trouxe desse elenco reforçado do Philadelphia 76ers. Será que o Nick Nurse tem capacidade aí, e esse talvez seja o grande desafio da temporada, de criar um repertório diferente dentro do, como diria o meu querido amigo Duzão, dentro do playbook de Nick Nurse? De fato, é muito diferente do que ele fez com relativo sucesso no Raptors, né? Agora, eu acho que as peças também são diferentes, né? E isso, obviamente, pode ser um problema, porque claramente são peças que não vão entregar o que ele
se acostumou a fazer nos últimos anos, o tipo de jogo que ele se acostumou a implementar nos últimos anos, mas ao mesmo tempo são peças que possibilitam uma série de outras alternativas de jogo que ele não tinha no Raptors, né? O Raptors sempre teve times muito mais limitados. Talvez a gente possa fazer uma exceção ao time campeão, né, de alguns anos atrás aí, mas aí seja uma outra história, uma outra vida, mas os times do Raptors que o Nick Nurse treinou eram times mais limitados do que o time que ele vai ter em mãos agora. E eu acho que ele é um bom treinador, ele entende de basquetebol, então eu acho que ele tem condições de criar um sistema de jogo para esses atletas. Para mim, o grande ponto é se de fato essa galera vai conseguir ficar saudável e performando durante toda a temporada, ou durante a maior parte da temporada. A gente está falando de 2 jogadores que ninguém discute qualidade, que ninguém discute talento, que é o Embiid e o Paul George, mas que todo mundo sabe que eles não são confiáveis do ponto de vista físico, não foram confiáveis ao longo dos últimos anos, nenhum dos dois. Aí você ainda tem o Tyrese Maxey, né? Agora, se eles ficarem saudáveis, eu acho que é um time muito bom. Eu acho o contrato do Paul George preocupante a médio e longo prazo. No curto prazo, eu até acho que o Paul George pode valer os 50 milhões. O problema é que são 4 anos, ele já tem 34, então... E não é um exemplo de vigor físico, né, de saúde física. Então, como que vai ser o Paul George de 37, de 38? Enfim... Mas minimamente eu acho que é possível ainda tirar do Paul George pelo menos mais 2 bons anos se ele não se lesionar muito. Se esse alinhamento de saúde acontecer, eu acho que o Sixers fez um bom trabalho de montagem de elenco. Por que isso? Se a gente lembrar do comecinho da off-season, logo depois da assinatura com o Paul George, basicamente o Sixers tinha sob contrato Paul George, Embiid e Tyrese Maxey. Os 3 com contratos absurdamente caros. Eu não sei se caro é a palavra, porque caro demanda que é caro demais para o que entrega. Eu acho que os 3 têm capacidade de entregar muito, mas enfim, contratos pesados, contratos que de saída já afogavam o cap salarial. E basicamente nenhum outro jogador sob contrato, porque mesmo os jogadores que estavam no time tinham que ter renovações discutidas, extensões, enfim. E eu acho que até usando o fato de ter esse core robusto, né, de qualidade, eu acho que eles conseguiram fazer um bom trabalho trazendo de volta Lowry, Oubre. Eu acho que o Eric Gordon é um cara que, dentro de um contexto de ser um cara que vai sair do banco para ocupar determinados papéis, nos últimos anos todos sempre entregou alguma coisa nesse sentido. Eu acho que o Kenyon Martin Jr. é um jogador que particularmente eu vejo qualidades nele. Eu acho que o Drummond é uma aposta válida minimamente, né? Ele ainda tem aquela capacidade de pegar muitos rebotes e tal. Agora é aquele pivôzão extremamente clássico que não vai te oferecer nada muito diferente disso. Vamos ver o Ursão, né? Enfim. Mas eu acho que eles acabaram... Eu esperava que fosse um elenco mais frágil. E acabaram montando um elenco que, na minha opinião, tem um determinado nível de profundidade. Parte disso vem também de uma opção para jogadores mais velhos, porque geralmente quem topa esses contratos baixos são os jogadores mais velhos que querem buscar oportunidades de título, de serem competitivos, mais uma chance. Então eles topam fazer parte desse elenco, talvez recebendo um pouquinho menos do que eles poderiam valer em outra situação. Então tem esse contexto que, de novo, traz a gente para uma preocupação com saúde, né? O Léo trouxe muito bem essa questão da média de idade das contratações. Então, para mim, se resume, quão saudável será esse time? Se for saudável, acho que é um time perigosíssimo. Que não acho que é o melhor da NBA, né? Acho que tem alguns times à frente, mas acho que ele está próximo, muito próximo dos melhores da NBA, se estiver 100% saudável e se o encaixe funcionar. O encaixe é o que mesmo me preocupa, tá? Porque eu acho que essa galera faz sentido junto. É diferente de alguns times que a gente vê e tem jogadores que claramente vão se esbarrar em quadra. Aqui eu acho que eles não precisam se esbarrar. Eu acho que Maxey, Paul George e Embiid conseguem ocupar lugares de quadra totalmente distintos e complementares, né? Então, desse ponto de vista, eu acho que é muito acertada a montagem. Vamos ver se eles vão conseguir entrar em quadra. Se eles conseguirem entrar em quadra, acho que a chance de dar bom é alta. Por tudo que vocês falaram, eu diria que o Philadelphia 76ers nessa temporada é o Grêmio treinado pelo Eduardo Cudê.
Deus do céu. Não sei se o Grêmio foi treinado pelo Kudê. Não foi. Não, mas é o estilo do Nick Nurse, né? Pressão e tal, rouba a bola no ataque. Mas é aquele negócio, é igual o Mano Mixon falou, os três podem se revezar bastante. Então um vai estar na máquina da fisioterapia, o outro vai estar no centro cirúrgico, aí um deles vai pro banco, joga um jogo, eles vão se revezando ali, entendeu? Hoje a gente tá inspirado. Mano Mixel, aproveitando, 47-35, mais ou menos pro Sixers. Vamos acreditar, né? Vamos acreditar, né? Mais, né? 47 é pouco pra quem tem tudo isso. Uhum. Pelo menos 50, né? Senão é vergonha. 50. Lembrando que 50 ano passado era a segunda melhor campanha da Conferência Leste, hein? Mas é porque o Leste foi uma... Várzea. Muito bem, vamos para o time do... Agora eu vou usar aqui, né? Vamos para o time do Pep Guardiola do basquete. Né? Meu pai amado. Tô voando hoje, gente. Esse crossover aqui, NBA e futebol, é demais, meu. Vou fazer isso várias vezes agora. Mas estou falando do Miami Heat, comandado por Erik Spoelstra há muito tempo. O Miami Heat renovou com Bam Adebayo por 3 anos. Thomas Bryant, olha ele aí, gente, por mais um ano em Miami. Haywood Highsmith por 2 anos. E ele, Kevin Love, por mais 2 anos. Além disso, o Miami trouxe na Free Agents Alec Burks, com um contratinho de 1 ano. E o Heat, fez uma mini barca aqui, né? Padrão Chelsea. Saíram Jamal Cain, Caleb Martin, Patty Mills, que está... Olha, o Patty Mills estava em Miami, nem lembrava mais disso. E Orlando Robinson, não é o Duncan Robinson. Aqui, acho que de relevante só o Caleb Martin e o Patty Mills. Meus amigos, aí voltando aqui para o Mano Mixel, este envelhecido Miami Heat, o Adebayo já tá com quantos anos, hein, gente? Que a gente fala que o Adebayo é novo, mas já tem alguns anos que a gente fala que o Adebayo... 27 anos, Banda. Ele ainda é novo, né, velho? É incrível isso. Se ele continua sendo novo, né? Nossa, faz 10 anos que a gente fala que o Adebayo é novo, ele continua novo. Mano, faz sentido essa extensão de contrato. Mano, Mixel, dá para esperar um hit um pouquinho mais animado essa temporada? Aquele hit que surpreende? Ou depende muito, muito, muito ainda das performances do Jimmy Butler? E, cara, por que não, né? Um dos meus jogadores preferidos da NBA atual, Jaiminho. Meu Deus. Sinceramente, assim, fazendo de saída a concessão de que é difícil duvidar do time do Heat, né? Porque o time do Heat é especialista em fazer o improvável. Ao mesmo dito isso, então essa aqui é a minha concessão aqui para se lá na frente o Heat for campeão da NBA ou fizer outra final de conferência, ou seja lá o que for, eu poder falar, não, mas eu disse que eles surpreendem e tudo mais. Eu falei, não é que vocês não podem me cobrar tanto assim. Tem um disclaimer aqui, né, mano? Tem um disclaimer. Exatamente, entendeu? Tem que fazer esse disclaimer. Porém, é difícil olhar para esse time do Heat e achar que eles vão conseguir de novo. É muito difícil. A gente está falando de um time que o time titular é Terry Rozier, provavelmente, Tyler Hero, Jimmy Butler, Adebayo. Eu não sei nem quem jogaria na 4 aqui, né? Não tem um nome claro. Talvez o Jaiminho. O Jaiminho, nessa 4, ele não jogaria. Teria que mexer em alguma coisa. Tem aquele outro Hulk, não deste ano, mas o Nikola Jovic lá, que dizem que também é um possível talento. E o Kevin Love, enfim. Mas é difícil olhar para esse time e falar, não, putz, é essa galera aqui são os 5 principais. Então a gente já de saída a gente já não sabe. Quando a gente olha para as certezas que a gente tem, eu não acho que elas são tão certezas assim. Eu não sei qual é a real capacidade do Terry Rozier de fazer parte de um elenco que briga por título de NBA. Eu não sei qual é a real capacidade do Tyler Hero de fazer parte de um elenco que briga por título da NBA. Vamos lembrar aqui que aquela campanha
inesperada há 2 anos atrás, né, 2 temporadas atrás, que levou o Heat à final da NBA, toda a corrida de playoffs praticamente aconteceu sem o Tyler Hero, né? E eu nem estou dizendo que ele é um mau jogador, mas assim, até que ponto ele é de fato parte de um elenco campeão. Jimmy Butler já provou inúmeras vezes a capacidade dele de nos surpreender. Mas está ficando mais velho também, a cada ano está um pouquinho mais difícil, a saúde já não é aquela. Eu acho que o único jogador que para mim ele é incontestável aí, mas ele é um bom incontestável, não é um incontestável excepcional, totalmente fora dos padrões, é o Bam Adebayo. O Bam Adebayo a gente sabe muito bem o que ele pode entregar, o que ele pode entregar é muito bom. Renovar com ele é um movimento acertadíssimo, mas longe de ser suficiente para colocar o time na primeira prateleira. Eu não consigo imaginar um time campeão com o Bam Adebayo como franchise player. E ele nem é o franchise player do Heat, mas enfim. Agora consigo imaginar sim ele fazendo parte de um time campeão, isso eu consigo. Então, assim, às vezes eu chego à conclusão que o Heat ele é um pouquinho, ele tem sido nos últimos anos um pouco vítima da incrível capacidade dele de tirar leite de pedra. Ele sempre consegue fazer muito com pouco. E aí, por sempre conseguir fazer muito com pouco, por quase sempre conseguir fazer muito com pouco, todo ano parece que eles têm pouco. Né? Eu não me lembro, e já mais de uma vez eu cheguei no final da temporada falando, olha, não é que eles foram melhor do que eu esperava, né? Como eu disse, eu comecei aqui já fazendo essa meia-culpa para não ser jogado depois. Mas eu não lembro qual foi a última vez que eu comecei uma temporada com isso falando, não, putz, esse time aqui pode chegar, esse time aqui pode brigar. E eu, de novo, começo essa temporada achando que não. Eu acho que é um time que tá piorando um pouquinho a cada ano, inclusive pelas movimentações, é mais gente saindo do que gente vindo quando a gente fala de qualidade, né? A gente perdeu o Caleb Martin, trouxe quem para o lugar? Não sei, talvez o Alec Burks. Não que o Caleb Martin seja muito bom, mas eu acho que o Alec Burks é um pouquinho pior. Então, assim, cada vez mais difícil, cada vez mais difícil. Mas tem Spoelstra e tem um histórico de surpreender draftando ou até buscando jogadores não draftados e transformando eles em bons role players ou até em titulares, eventualmente, enfim. Cara, eu tô voando. Leozão, Seria... adivinha. Qual é o paralelo futebolístico do Heat? Não, Fortaleza, assim, né, meu amigo? Meu Deus. Fortaleza de Voivoda? É a Fortaleza do Voivoda. Não, aí você errou. Você sabe que você errou esse paralelo, né? Você achava que era o Cuiabá? Eu fiquei em Não, dúvida isso entre daqui é o Cuiabá e Atlético de Madrid Fortaleza. do Simeone. Pode que teve ser seu momento também. de glória. Pode ser também. E aí entrou numa espiral de fracassos ininterruptos e nunca conseguiu se recuperar disso. É que no prisma de times eu tava comparando com o Brasileirão, mas você Entendi. ampliou. Perfeito. Gosto da comparação também. Mas o Atlético de Madrid se reforçou, né? Com quem? O Julian Álvares foi pro Atlético de Madrid agora. Perdeu o Então, Depay, né? Pô. trouxe o zagueiro lá o zagueirão da Espanha campeão, Lenormand. Mas ele claramente sai muito enfraquecido aí por perder o craque Memphis Depay, né? Com Não, certeza. perfeito. Mas aí é difícil, né? Porque time pequeno, quando o time grande assedia o jogador, é segurar. É igual o craque do Campeonato Paulista, né? Ele sempre sai do Ituano pra ir pro time grande, entendeu? É difícil. É isso. Finalmente o Depay chegou. Ai, vai, Leozão. Chegou lá, né? Ele chegou lá. Fala do Heat, Leozão. Você tá mais otimista que o Mano Mixel? Como é que é? Desculpa, Rafa, deu um... Você está mais otimista que o Mano Mixel com esse Miami Heat ou não? Ah, não, eu tô bem menos. Pra mim, assim, o Heat, ele se enfiou numa espiral... Eu concordo muito com o Mano Mixel que, tipo, eles venderam tanto o Heat Way de fazer as coisas, de desenvolver os jogadores e criar estrelas do zero, e aí isso daí atrair jogadores, porque a cultura e não sei o quê. E, tipo, eles chegaram num ponto que eles realmente conseguem criar jogadores, desenvolver alguns caras. Duncan Robinson tá aí com uma carreira que ninguém sabe explicar muito bem como ela foi construída, mas ela foi. Mas, assim, isso vale até certo ponto, né? Até a página 2 só.
Você consegue criar role players, você consegue criar jogadores muito importantes pro seu time, mas você não vai criar o cara que vai te levar ao título. É muito raro, assim, você conseguir pegar um cara ali de segunda rodada que ninguém tava dando nada e Eu transformar ele porque o lembro, seu cara, método. Como? eu só me lembro de um. Quem? Que não foi nem o método, mas só um cara que foi pego despretensiosamente numa segunda rodada de draft e de repente virou um cavalo campeão. Cavalo Cavalo. campeão. Um cavalo campeão é ótimo. Que ganhou o título de NBA, foi MVP. Só temos um. Não, Nicole. mas isso daí, por exemplo, é mais sorte do que um processo, né? No Tipo, caso do Nuggets, talvez. Não que o Nuggets não tenha tido méritos, mas eu concordo. Que é sim, diferente do caso do Heat. exatamente. Então, tipo, eu acho que o Heat se pautou tanto nesse negócio de evolução, de desenvolvimento, de cultura e etc., que ele acabou não enxergando os pontos que ele podia usar para evoluir. Então, eu acho que talvez o que mais me irrita nesse processo todo do Heat é ele desenvolver esses jogadores, ele fazer chegar até determinado nível, que talvez seja o máximo deles, e ele não ter a coragem de abrir mão desses caras. Eu acho que talvez o Duncan Robinson seja o principal ponto disso, que, tipo, sei lá, 3 temporadas atrás, ali logo depois da bolha, talvez, que, pô, ele tava muito em alta e não sei o quê, e o Heat não queria abrir mão e queria renovar, e tava desesperado, porque, meu Deus, é o Duncan Robinson. E, tipo, ele renovou e nem jogou a temporada seguinte, basicamente, porque ele só não era bom o bastante e perceberam que ele não sabia fazer nada além de correr por uma quadra e arremessar a bola. Então, tipo, se fizesse ele driblar, ele era inútil, se fizesse ele defender, ele era mais inútil ainda. Se ele tivesse que, sei lá, arremessar enquanto pensasse em fazer qualquer outra coisa, ele errava. Então, tipo, eu acho que o Heat tá muito preso numa história mais do que na realidade. Voltando no assunto do assunto futebol, o Neymar hipotético é o Heat hipotético aqui também. É o que o Heat seria se a evolução de jogadores fosse eterna. Se o método pudesse desenvolver jogadores ininterruptamente até eles alcançarem o nível 99 no joguinho. E não é assim que funciona a vida real, né? Então, a sua superestrela, que é o Jimmy Butler, não é capaz de conduzir esse time sozinho ao título. Os seus auxiliares, vamos dizer assim, parece que a cada ano, eu concordo, eles vão piorando, eu sinto isso. O senhor Tyler Herro, que eu não vou chamar de Hero, nunca chamei, e agora que tá jogando mal pra cacete, eu não vou chamar mesmo. Parece que, assim, depois que ele renovou também uma decadência eterna, ele tá mais preocupado em fazer carinha de mal e parecer bad boy do que em jogar basquete de verdade. Convenhamos, ele é um cara que não nasceu pra parecer bad boy, né? Nem um pouco, nossa senhora. Talvez se ele estudasse aqui no Dante, ele fosse bad boy, mas, pô, calma lá, tá ligado? Tá jogando com uns caras que, pô, trocava soco no Bronx. Aí vem lá o Tyler Herro fazer carinha de mal, pô. Dante Alighieri, para quem não sabe, escola aqui da classe média alta paulistana. Exatamente. Todo mundo criado a leite com pera. Então, assim, é um plantel Ele, que ele tem bons valores, muitos bons, inclusive, mas eu acho que ele peca muito no complemento ali, no total. Então, assim, é um elenco com bons valores que não conseguem agregar e virar um time muito bom, talvez. Eu acho que o passo pro Heat é começar a entender que eles precisam abrir mão de coisas. É, desculpa interromper o teu, mas eu tô aqui numa coisa que não me. Né? Falta um pouco de loucura nesse hit. Fazem tudo falta, certo. falta. Tá faltando. Sabe aquele cara que não tem problema na vida, vai lá e compra uma areia? É isso que falta, entendeu? Falta mandar tudo as piques num Paul George da vida e ver se vai. Não, então, às vezes eu acho que falta assim, pô, beleza, o Jimmy Butler tá aqui, pô, o Jimmy Butler tem esse ano e mais um. Pô, a merda do Tyler Hero, eu vou chamar de Hero agora pra alegria dos nossos ouvintes, ele não vai levar esse time ao título. Ele não consegue ser a terceira peça desse time. Manda ele, enfia 3 picks e, sei lá, um micro-ônibus de presente pro dono do time e troca por alguém. Pô, não sei, inventa alguém aí, dá de maluco, traz qualquer cara. Mas tenta alguma coisa, sabe? Parece que o Heat fica sempre esperando. Pois montaram um time inteiro pra, vamos esperar a nossa super estrela. Aí chegou o Jimmy Butler e não deu certo. Chegaram na final 2 vezes, perderam as duas. Sem muita chance de ganhar em nenhuma das duas. Mas beleza, chegaram lá, tipo. E parece que eles vão tentar fazer isso de novo, sabe? Vão pegar o Jaime Jaquez, o Nikola Jovic, sei lá, o Kelly Ware, vão desenvolver os três pra ser o core do time, com o Ban Adebayo e trazer uma super estrela quando o Jimmy Butler expirar o contrato dele, tipo.
Pô, é sempre isso, sabe? Tipo, vai ficar esperando o quê? O Dwayne Wade, o LeBron James e o Chris Bosh virarem amiguinhos de novo e voltarem a jogar pra montar o super time com ele, sabe? Tipo, não tem como depender só disso. Eu acho que talvez. E é isso que me irrita mais no Heat. É a inércia. É um time que não parece que eles não querem. Eles não querem ser campeão. Eles têm medo, talvez, de mudar e ser campeão. E claro, se você tem medo de arriscar, você muitas vezes tá abrindo mão de ganhar por medo, sabe? Já diria o poeta que a sorte beneficia os malucos, né? Se você é maluco bastante de tentar, você talvez vai dar certo. Muito bem. Já Enquanto dizia o você outro fala, poeta que o medo de perder tira a vontade de ganhar, né? Vanderlei Luxemburgo, enquanto você falava, cara, me veio uma leve comparação aqui que eu não consegui segurar o riso. Ah, Seria Jimmy Butler o Iago Pikachu do discorra. Não discorra. Não, discorra. Essa eu fiquei interessado. Não discorra, porque já estamos com quase 50 minutos de gravação. São dois times Eu aí. vou, eu vou deixar pro episódio das comparações essa. Ok. Eu fiquei interessado, não vou mentir. Ai, cara, isso foi muito bom. Bom, vocês, com esse pessimismo todo, não vou nem perguntar. O Heat terminou 46-36 na temporada passada, mais ou menos. Mas vão falar mais, 50 Eu acho que vitórias. menos, mas, tipo, não me surpreenderia ficar na mesma coisa, lá aquele mais ou menos 2, sabe? Eu Eu também. acho que é algo por ali. Muito bem. Também Bom, acho, mas eu vou apostar para menos. boa. Para finalizar aqui, temos Chicago Bulls e Atlanta Hawks. O cara, ao contrário do Oeste, que o negócio foi pegado, né? As diferenças eram pequenas, aqui a diferença já é grande. O Bulls ficou na nona colocação com 39 vitórias e 43 derrotas, uma campanha aí de 47,6% de aproveitamento. Renovou com Patrick Williams por 5 anos, olha, contrataço o Bulls deu pro Patrick Williams. Tivemos a chegada de Chris Duarte, vindo do Kings, né, pela troca aí do DeRozan. Josh Giddey numa troca X1 quase com Caruso. E Jalen Smith também chegando, né? Saídas, como eu já antecipei, saíram Alex Caruso e DeMar DeRozan. Caruso pro Thunder e o DeRozan pro Kings. O Javonte Green pro Pelicans e o André Drummond, que a gente já comentou aqui, foi pro Philadelphia 76ers. Leozão, mais um ano dessa pasmaceira, agora o Bulls ainda mais enfraquecido, Lavine, já ia fazer uma Lavigne. comparação, Lavigne, Lavine e Lavigne, Yamal, Lavigne. Lavigne Amal, tá de sacanagem comigo. Aí a gente vai dar Alt F4 aqui, vamos fechar a gravação e vambora, né? Não, que é isso. o Zach Lavine me parece que meio insatisfeito com esse momento do Bulls, tentou ser trocado, ninguém quis o Zach Lavine. Temporada sombria pro Chicago Bulls? Cara, eu vou falar um negócio que talvez vá contra o senso comum sobre o Chicago Bulls. Eu tô mais empolgado pra essa temporada do que para as últimas 3. Uou! É assim, eu acho que o Bulls teve a coragem de abrir mão dos caras que eram bons, mas que não eram bons o bastante para levar esse time muito longe, que poderiam fazer mais em outros times e tal, e que ainda valiam alguma coisa. Assim, antes de qualquer coisa, pô, trocar o Josh Giddey no Caruso pau a pau, os caras tão maluco, né? Pô, é inacreditável um negócio desse. Quem que assinou esse negócio? Mas enfim, Foi a é... primeira troca da temporada, não é como se eles tivessem ficado. exatamente, não foi tipo, Não, pô, deadline, a gente vai morrer com o contrato garantido. Não. Cara, é loucura isso, é loucura. Dito isso, eu acho que o Josh Giddey talvez seja o jogador mais interessante que eu quero ver essa temporada, porque ele é muito bom jogador, muito, muito bom. Eu acho que a temporada passada no Thunder dele foi muito ruim, mas as anteriores foram muito boas. Ele é um cara que eu acho que tem a capacidade de ter um papel relevante no Bulls, de ser um cara. Eu não vou dizer o principal jogador, o cabeça desse time,
Mas ele talvez seja o cara mais consciente desse time inteiro do Bulls, em questão de basquete, tá? Vida particular à parte. Então, assim, eu tô ansioso pra ver como é que ele vai se comportar nesse time. Eu tô curioso pra ver se o Lonzo Ball volta, né? Se a graça do Senhor Jesus Cristo permitir que ele volte a jogar basquete novamente. Eu gostei de terem renovado com o Patrick Williams, eu gosto bastante dele, tá? Eu acho muito bom jogador. Então eu acho o movimento interessante. O Kobe White veio muito bem nas últimas temporadas. Eu acho a contratação do Jalen Smith interessante. É um time que tá claramente num rebuild. Eu imagino que o Vucevic esteja trocado eventualmente. O Lavine, eu acho que tem muitas dificuldades de ver ele sendo trocado, porque esse contrato é inacreditável. Ninguém vai querer 45 milhões no Zach Lavine. O que pode atrapalhar muito esse time do Bulls, tá? Porque ele é bom, mas ele atrapalha o resto do time. Ele é um sanguessuga de elenco. Então, assim, eu tô muito interessado em ver o Chicago Bulls acontecendo por causa desses jovens jogadores. Eu acho que esse core de Patrick Williams, Kobe White, Josh Giddey é muito interessante. Então, assim, eu tô, não vou dizer empolgado, mas interessado nesse Bulls. Eu acho que é uma Amor perspectiva demais. positiva, porque eu acho que pelo menos eles têm um futuro agora, algo que a gente vê que possa se tornar positivo, que não existia antes, sabe? Então, era um time que a gente via que ia morrer no que ele ficou na temporada passada, que era sete jogos atrás do nono colocado, nono não, do oitavo colocado, e 7 jogos na frente do 11º. Tipo, isso era o que o Bulls ia fazer eternamente. Então, assim, pelo menos se mexeu, sabe? Trouxe caras novos, caras pra dar um rebuild, pra tentar algo diferente. Então, assim, eu quero minimamente ver como é que esses caras vão se desenvolver juntos ali, esses jovens jogadores. E se tudo der certo, ver o retorno de Lonzo Ball aí, uma quadra de basquete. Boa. Meu único ponto com o Patrick Williams é também o quanto ele fica saudável, né? Ah, Jogador sim, que, isso é complicado. nossa, apresenta muita lesão ao longo da carreira, apesar de novo também. Mano Mixel, você compartilha vou citar aqui, CPM 22, dessa felicidade instantânea do Léo em cima do Chicago Bulls? Eu acho que de fato tem muita coisa interessante para ver no Bulls. O Bulls aparentemente, primeiro, tomou, né? O Bulls estava na beira do abismo e tomou a decisão certa, que foi dar um passo à frente. Entrou em rebuild. E eu acho que o Bulls vai viver aquele momento em que você tem uma série de jogadores em que eles vão simplesmente mandar os caras para a quadra e façam aí o que vocês quiserem, Sim. porque a gente quer ver quem é quem de verdade, porque aí a gente vai separar o joio do trigo e tentar construir a partir daí, ver quem serve para o time que vai ser o futuro, quem eventualmente não serve, e aí entender como complementar isso. Os problemas que a gente tem aí, ou talvez o grande problema, seja exatamente o Zach LaVine, que o Bulls tentou trocar de todas as maneiras possíveis e imagináveis durante a off-season e não conseguiu. E eu acho que o único jeito a única coisa a fazer agora é colocar ele em quadra também, ver se ele joga um bom basquete e ver se na trade deadline algum time que acha que está um Zach LaVine de distância de brigar pelo título faz a loucura de engolir esse contrato. E provavelmente mesmo que isso aconteça, será com o Bulls mandando alguma coisa junto para adoçar uma first pick, algo do gênero. Posso fazer uma Então, pergunta rápida, assim, perdão interromper, mas você acha que algum time que consiga receber 43 milhões de contrato estaria, tipo, sei lá, brigando pelo título ou pensando que tá a um jogador desse nível de distância de ser campeão, talvez? talvez num cenário em que o time também tenha algum contrato ruim. Tão ruim é difícil, porque talvez seja um dos piores contratos da NBA, se não o pior. Mas que o time também tenha mais um ou dois contratos ruins de jogadores que possam de alguma forma entrar aí, né? Vai. Talvez o Pacers esteja renovando o McConnell e Obi Toppin exatamente para juntar com mais alguma coisa e bater o cap do Lavine e mandar numa troca no futuro. Isso é obviamente uma piada, tá? Mas enfim. Bradley Beal por Zach LaVine? Eu ia Fica a falar dúvida. exatamente essa, hein? Alguma coisa Bradley desse Beal por tipo. Zach LaVine. Tudo bem que aí acaba todo mundo mais ou menos no mesmo lugar, né? Sim. Eu até acho não, o Bradley Beal, na minha opinião, é claramente mais jogador, porém, eu ia falar menos saudável, mas não sei, mas eu ainda acho que talvez menos saudável, porque o Lavine, 2 temporadas atrás, jogou 75 jogos, acho. Na temporada passada, apesar de ter jogado praticamente nada por lesão,
Dizem que a decisão de fazer uma cirurgia que encerraria a temporada foi uma decisão dele num momento de irritação também com o time. Então é isso, então eu vou operar, porque eles ainda estavam tentando recuperar de outras maneiras. Então, assim, é bem difícil, mas algo do tipo, uma situação desse tipo poderia acontecer. Agora, o que tem de legal para ver nesse time? Cara, eu quero muito ver o Coby White de novo para ver se ele consegue reeditar a temporada passada, porque era um cara que a gente já tinha praticamente desistido dele numa ideia de ser relevante como titular na NBA. Na minha opinião, ele vem de uma temporada muito boa. Eu quero ver o Josh Giddey tendo uma segunda oportunidade. Eu acho que a temporada passada foi muito complexa por N fatores. Eu não vou entrar aqui no mérito, porque a gente não sabe exatamente o que pode ou não ter acontecido e quanto ele pode ou não ser culpado ou inocente. O fato é que ele foi inocentado a princípio, que não tem nenhuma acusação pesando contra ele. Dado isso, eu quero ver esportivamente como ele pode se comportar na próxima temporada, porque eu concordo com o Léo. Ele teve 2 temporadas muito boas, na minha opinião, e uma temporada muito ruim. Quem é esse cara? Né? E eu acho que a temporada muito ruim, além dessas questões extra-quadra, passa por um contexto em que claramente ele não tinha mais espaço no time do OKC. Mas eu acho que no Bulls ele vai talvez poder ocupar um outro espaço, principalmente nesse contexto de rebuild. Então eu quero ver ele. Eu não sou um grande fã do Patrick Williams, mas tá bom, tá lá, vamos ver também. E sem dúvida nenhuma eu quero muito ver Lonzo Ball em quadra. Eu quero ver se ele será capaz de jogar algo parecido com o que ele já jogou. Porque vamos lembrar, o Lonzo Ball, a gente tá falando de um cara nível All-Star, na minha opinião, próximo no nível All-Star. Um Lonzo Ball puramente saudável, no seu melhor, que talvez nunca mais vai acontecer. Aliás, o mais provável, mesmo que ele volte e consiga desempenhar um bom basquete, eu acho que é difícil imaginar ele jogando tudo que ele já jogou, ele voltando ao nível que ele tinha antes. Mas, enfim, eu quero muito ver essa história continuar, né? Então, eu acho que tem bastante coisa interessante para ver mesmo. Agora, é um time em rebuild, né? Zero expectativa de resultado. Muito bem, não vou fazer analogias dessa vez. 39-43, mais ou menos, Leozão, na sua opinião? Caraca. O pior é que é um recorde muito ruim já, velho. 39? 39-43. Puta lá, miséria. Eu vou dizer. Puta. Eu vou dizer menos. Nossa. Menos. Fizeram 39 com o DeRozan, vão fazer menos 100. A gente até passou bem batido nisso, não falamos muito disso, mas eles abriram mão, talvez, do melhor jogador deles. Possivelmente do melhor jogador deles. O Caruso. Apesar de eu gostar muito do Caruso também, enfim. Mas... É que Muito assim, bem. eu acho que existe um mundo que o Chicago vai melhor do que ele foi temporada passada por, sei lá, se os jovens jogadores começarem a ir bem, sabe? Se encaixar ali aquele Josh Giddey, Coby White, Patrick Williams e Vucevic virar um bom jogador de garrafão, que ele não é faz uns 35 anos desde a cirurgia que ele teve, né? Da cesárea que ele nasceu. De repente esse time, tipo, encaixa ali um pouco. Eu não tava esperando. Muito bem. Para finalizar, vamos para o time do Zé Pequeno. Não, Zé Pequeno não. Para o time do Anão, também não. Para o time do cabeludo Anão, que falou essa semana que se ele tivesse a altura de LeBron James, ele seria o melhor jogador do mundo, né? E se minha Estamos mãe falando... tivesse 2 rodas? Estamos falando do Atlanta Hawks, que terminou em 10º lugar com a campanha de 36 vitórias e 46 derrotas. O Atlanta, cara, olha, tem até dificuldade aqui. Tô pegando aqui a minha colinha, mas ele renovou, eu nem sei Por pronunciar favor, isso Rafael aqui. Medeiros, qual o nome do jogador que foi renovado pelo Atlanta Hawks? Vite Krejci. Cara, isso aqui é muito Deixa eu massa. ver no foro como é que é o nome dele. Além disso, o Hawks teve a chegada de Dominic Barlow, Dyson Daniels, Larry Nance Jr., eles todos aqui, né? Tanto o Dyson Daniels, tanto quanto o Larry Nance, tanto quanto o Cody Zeller vieram na troca pelo DeJounte Murray e David Roddy, que veio do Suns. Tivemos a saída de Saddiq Bey, Bruno Fernando, olha aí, hein? Basquete português, hein? AJ Griffin
E.J. Liddell e DeJounte Murray, né? Cara, sim. Eu vou até vou encurtar nosso dia aqui, usar um pequeno plá sobre esse time do Atlanta Hawks, assim. Cara, esse daqui seja o time talvez mais depressivo da NBA inteira. Nossa senhora, não tem nada de positivo nesse time, é impressionante. Assim, o que eu espero dessa temporada é ver pra onde o Bogdan Bogdanovic vai ser trocado na deadline, provavelmente. Finalmente, né? Se É, vai ser, né? Ou tô será interessado que pra o ver. Bogdanovic vai sofrer do mesmo efeito Miles Turner? Ah, não, pô, não tem como. Esse cara tem que ser trocado, velho. Não faz sentido ele estar nesse time. Esse time não é bom o bastante pra ele estar aí, sabe? Então, tipo, só manda ele embora. Pega ali, sei lá, uma primeira rodada de alguém desesperado pra ter um cara igual ele. Pega 2 primeiras rodadas se bobear, dependendo da situação, e acabou. Segue a vida. Eu tô muito interessado pra ver o Rizaché jogando. Talvez a escolha mais controversa do draft ali que o Hawks fez. Mas, tipo assim, tirando isso, pô, é a mesma coisa que foi nos últimos anos ali com o Trae Young tentando comandar um ataque, fazendo jogadas que você vai assistir e falar, caracas, que jogada incrível. E aí depois, se você para de assistir os melhores momentos e começa a assistir o jogo inteiro, você fica inconformado que esse cara joga na NBA ainda e que recebe um contrato do tamanho que ele receba. Inclusive, bom candidato para ser trocado pelo Zach LaVine, tá? Tem contratos pareados os dois. Mas Acho que assim, então não tá pronto para abrir mão dele ainda mais para receber o Lavine. cara, olha, do jeito que esse time é uma bagunça, eu não duvido de nada, viu? Mas, assim, o Hawks pra mim não tem nada de muito interessante, assim. Acho que nada na minha vida me faria falar, pô, vou assistir um jogo do Hawks hoje. Uma pessoa invade sua casa armado, aponta a arma para você e fala: Você vai assistir o jogo do Hawks hoje? Eu viraria a camiseta de saudade. Pô, assim, é um time que vai ser horrível, assim, horrível. Ainda assim, vai ganhar bons jogos, porque vai ter jogadores que são capazes disso. Vai ter ali os, sei lá, 10 jogos que o Trae Young vai fazer 40 pontos ou mais. Vai ter uns 2, 3 jogos ali que o Bogdanovic vai ganhar sozinho. Vai ter, sei lá, qualquer Zé Ruela aqui fazendo algum jogo incrível. E aí, nisso daí, esse time de repente tá com 30 vitórias, 35 vitórias em 10º lugar. Ai, vamos brigar pelo play-in, vamos não sei o quê. E aí, tipo, igual foi todos os anos. Então, é um time só que eu não aguento mais. Eu não aguento mais assistir o Atlanta Hawks. O Atlanta Hawks, pra mim, hoje é o que foi o Minnesota Timberwolves nos últimos, sei lá, desconta as últimas 2 temporadas, todas as outras. É O insuportável esse time. pior que o segundo anista lá, o AJ Griffin, é um bom jogador, né, Bom cara? jogador, mas tá num time bosta, tipo, É. Mano, Mixel, você já é um cara bem entusiasmado com esse time do Hawks, já tem umas boas temporadas. Imagino que agora o entusiasmo foi na lua, né? Claramente, só para notificar nossos ouvintes de primeira viagem aqui, contém ironia, né? Porque há anos que a minha maior revolta como participante desse podcast é ser ano após ano obrigado a falar durante 3 minutos durante a off-season sobre o Atlanta Hawks. E o Rafael Medeiros até hoje não me liberou. Eu vou, no do ano que vem, o programa do Hawks, eu vou faltar. Já estou avisando hoje, então quem assiste minha causa não precisa assistir daqui a um ano. a gente vai fazer pauta surpresa na temporada que vem, se você não sabe quando é o Hawks. Pra encurtar o dia, o Atlanta Hawks é o Red Bull Bragantino da NBA? Não no diz respeito ao Bragantino. O Bragantino revelou Claudinho para o mundo. O Trae Young e o Claudinho são até parecidos, velho. Cara, assim, sendo rápido e direto, ficaria muito surpreso se qualquer coisa de minimamente interessante e decente saísse daí. Acho que é um time que já foi mais talentoso, e mesmo quando era mais talentoso, era preguiçoso, desinteressado, mal disciplinado. Já passaram vários head coaches por lá, ninguém conseguiu imprimir algo diferente. Ok, pode ser que algum dia alguém consiga, pode ser que algum dia não consiga. Esse time, sabe-se lá Deus como, já chegou numa final de conferência e poderia ter ganho do Milwaukee Bucks, porque a série foi 4-2 e vamos lembrar que num determinado momento lá, o Antetokounmpo teve uma hiperextensão lá no tornozelo, que ia ficar sem ele nos jogos finais.
E podia ter sido uma história diferente ali naquele ano. Então, a gente podia ter visto esse time jogar a final da NBA. Nada explica aquela temporada lá, não, velho. Nada. Sob vários aspectos, sob várias óticas. Mas, além disso, aí talvez a gente tivesse visto um título do Chris Paul, né? Porque eu imagino que o Suns teria ganho do Hawks no final. Porém, isso foi um alinhamento planetário que é inimaginável, na minha opinião, a repetição dele com esse Atlanta Hawks. E ainda por cima, o time hoje talvez seja um pouco pior e um pouco mais desconjuntado. Cara, tem algumas coisas que também não fazem sentido. Nada contra ele especificamente, mas Capela lá de pivô, eu acho que o Lu é um cara que poderia ocupar esse espaço. Mas enquanto o Capela estiver lá, o Capela vai jogar, enfim. Tudo. Concordo com o Léo. Assim, se alguém vai de minha casa armado e me obrigar a assistir o jogo, eu vou assistir porque eu gosto muito da minha vida e quero continuar vivendo ela. Eu não vou virar camiseta de saudade como o Léozão. Mas fique claro que essa seria praticamente uma das únicas coisas que me faria assistir esse jogo. Muito bem, meus queridos. Chegamos ao momento auge desse podcast. Leozão, Baliza dos Deuses e Arranhada de Para-Choque. Espero que você esteja mais preparado que da última vez, quando você claramente foi pego de surpresa por algo que acontece toda semana, às sexta-feira à noite. Mas esse é o mote da vida, né? Você se surpreender por coisas que você já deveria estar preparado. Perfeito. Não enrola, Léo. Não, então, é porque assim, eu acho que eu vou trazer como... É que eu tava em dúvida do que eu ia trazer, tá? Como a gente foi para um meio futebolístico nesse episódio, eu vou trazer aqui como a minha arranhada de para-choque. Eu não vou trazer a data FIFA de novo, tá? Porque já foi a da semana passada. Então, para não ser repetitivo quanto a esse ponto, eu vou trazer a seleção brasileira em específico. Não só pelo jogo de hoje, porque a gente, felizmente, na verdade, não teve a oportunidade de assistir o jogo, mas a seleção brasileira como conceito em si é algo que clama pelo seu fim, eu imagino, assim. Apesar de eu gostar muito, tá, da seleção brasileira, eu sou um dos poucos adeptos a gostar da seleção, cara, tá insuportável. Eu não aguento mais a seleção brasileira de futebol. Em todos os aspectos. Masculino, hein? Masculina, sim. Mas assim, eu não aguento mais essa desgraça dessa seleção em todos os aspectos, tá? Dentro de campo, em questão comportamental dos seus jogadores, em questão comportamental de seus dirigentes, de suas comissões técnicas, de tudo que você pode imaginar. Então, desde esportiva, quanto personal, quanto política, quanto econômica, assim, tudo que envolve a seleção brasileira de futebol parece que é um negócio tenebroso. Então, assim, parabéns a todos os envolvidos aí. Então é isso, minha arranhada de para-choque vai para. Talvez nem para a seleção brasileira, mas para a Confederação Brasileira de Futebol como um todo. Acho que merece a arranhada de para-choque aí dessa semana. E o Baliza dos Deuses, Leozão? Cara, a baliza dos deuses é. Assim, na semana passada eu não tinha falado dos atletas paralímpicos, que eu ia guardar para essa semana. Porque seria o fim das Paralimpíadas e tudo mais, mas como já foi dito na semana passada, não repetirei essa semana, tá? Então, tendo isso dito, eu fiquei um pouco limitado, não vou mentir, essa semana. Mas eu vou trazer aqui um ponto ainda. Não vou trazer o que eu tava pensando. Tá bom, vou trazer o que eu tava pensando. Trazer para Bia Haddad Maia o nosso ponto positivo, a nossa baliza dos deuses dessa semana, porque uma quadrifinalista, né, de Grand Slam trouxe o nome do tênis brasileiro mais uma vez à distância aí num Grand Slam. Se eu não me engano, desde a Maria Esther Bueno, que uma brasileira não conseguia chegar em fases agudas assim de campeonatos desse porte no mesmo ano. Então, assim, é um feito monumental dela. Infelizmente, acabou perdendo a semifinal. Ela passou mal, se eu não me engano, nas quartas de final, que ela passou mal e tal, não teve indisposição na hora do jogo, etc. Acabou perdendo, mas assim, eu acho que é um movimento muito legal que a gente tá vendo, que a gente viu nas Olimpíadas, que a Bia já vem passando por isso há algum tempo, que a seleção de futebol feminina talvez esteja recuperando também, que a gente tá vendo esportistas femininas brasileiras tendo muito mais espaço em, em mídia e também em resultados esportivos relevantes. Então,
é muito legal. Também traz um ponto positivo aí para Camila Cardoso também nessa linha, né? Que ela tem tido uma temporada muito boa, principalmente o último mês aí dela foi muito boa ali na WNBA. Então, assim, é muito legal ver as mulheres brasileiras despontando aí no esporte mundial, porque, voltando no ponto da semana passada, eu acho que política pública vai muito baseado no que infelizmente, né, no que o povo gosta de assistir. Então, se a gente tiver essas mulheres tendo sucesso, talvez a gente seja agraciado com políticas públicas que também favoreçam o surgimento de novas atletas para ocupar esses espaços no futuro também. Muito bom. Então, meus parabéns à Bia Haddad Maia aí, que no próximo iremos mais longe, se tudo der certo. Muito bom. Só adendo, né? Foi no US Open. Exatamente. Nas quadras de Flush Meadows. Mano Mixel, considerações finais? Algum destaque? Algo que Como, você não quis falar? como eu não falei disso semana passada, eu posso falar agora meus enormes parabéns para os atletas paralímpicos brasileiros que nos brindaram com a melhor campanha da história das Paralimpíadas. Então, que a gente sempre acompanha muito de perto as Olimpíadas e, de fato, elas merecem ser acompanhadas muito de perto e nos trazem histórias maravilhosas, mas as Paralimpíadas acho que nos trazem ainda mais histórias maravilhosas de superação e de gente que, se a gente fosse analisar o mundo por números e por estatísticas, não deveriam estar onde estão, não deveriam, não entendam como não deveriam, do tipo, não poderiam, mas as estatísticas jogam contra, e mesmo assim elas conseguem chegar lá e fazer coisas absurdas. Então, fica aí a menção. Muito bem. Meus queridos, esse foi mais um episódio do meu, do seu, do nosso podcast de NBA. O Ed 3 fica por aqui até semana que vem. E lembrem-se, se você pensou em Jimmy Butler, pode ser que ele seja o Iago Pikachu do seu time. Aquele abraço, valeu e até mais. Valeu, galera. Valeu!